Você que tem um notebook igual esse aqui, ó, Asus ROG Strix, e ele tá funcionando perfeitamente, então vem comigo que eu vou te dar uma dica importantíssima para você prolongar o tempo útil de vida dele. Quer vir? Então acompanha. Ó, essa aqui é a placa-mãe do Asus ROG Strix. Por que eu tô mostrando a placa-mãe para vocês e não o notebook? Porque a dica que eu tenho para dar está aqui, está relacionada a isso aqui. Então, você vê que ela tem uma arquitetura de dissipação muito boa, muito robusta, né? Aqui é o processador e aqui é a GPU, a placa de vídeo. E tem 3 ventiladores, ventoinhas, cooler, né, como a gente chama. Então tem vários nomes, cada um dá um nome para ele, ok? Aqui que mora o perigo, aqui que mora o problema. Por quê? Porque esse ventilador aqui, eu não sei se ele foi colocado aqui depois, às pressas, porque eles perceberam que pode ser que essa dissipação aqui não estava tendo muita efetividade, e aí eles colocaram mais um cooler aqui para poder ajudar essa dissipação aqui. Porém, o que, que eles fizeram aqui? Eles cometeram um erro gravíssimo aqui, que é o desse cooler aqui, tá? Por causa desse cooler aqui, olha o que, que acontece com a sua máquina. Essa aqui foi uma foto que eu tirei antes de ter feito a limpeza e a organização desse componente aqui, tá? Aqui, ó, embaixo daquele coolerzinho, daquele ventilador, tá ok? E aí, o que que acontece? Olha só o nível de oxidação e sujeira que se aglomerou e se juntou aqui nesses componentes, tá vendo? E qual que é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade eu vou explicar para vocês já já. Porém, vamos ver agora como que tá depois que eu fiz a limpeza? Olha só, depois da limpeza ficou desse modelo aqui, desse jeito aqui, tá vendo? Então aqui eu fiz já a limpeza, eu tirei os componentes, ressoldei, dei um banho químico com a banheira ultrassônica nesse componente aqui, e aí ela ficou agora habitável aqui, né? O lugar ficou interessante para poder a gente fazer uma análise eletrônica. Porém, qual que é o grande problema dessa máquina aqui? Essa máquina aqui a gente não encontra o esquemático dela, né, a engenharia dessa placa, porque geralmente as placas-mãe, ela vem com uma engenharia, ela vem com um esquema elétrico, um board view, para a gente poder entender quem são os componentes, porque imagina comigo, eu imagino que esse componente aqui, ó, é o que está com problema, porém, olha só, eu não tenho a nomenclatura dele, não tenho nenhuma informação dele aqui comigo para poder fazer essa procura, essa pesquisa. Muitas das vezes vem um código, e esse código que vem aqui, ele é um código impreciso. Ele não vai me dar a totalidade do que eu preciso aqui. Então o esquema elétrico me ajuda a fazer isso. Porém, também tem a parte desse componente aqui, ó. Esse componente aqui ele é regravável. O que, que é isso? Ele é reprogramável. Então pode ser que ele perdeu a programação dele. Então eu precisaria saber o que está acontecendo aqui, por que perdeu aquela tensão ali e como vai funcionar a placa com a sequência de start dela. Quando eu não tenho esse diagrama, quando eu não tenho esse esquema, fica muito mais complicado eu fazer uma análise eletrônica nessa placa. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise reversa, uma condução reversa. Eu tenho que olhar os componentes que têm nomenclaturas para mim poder ir buscando individualmente quem eu preciso para poder fazer essa análise aqui, ok? Então, assim, é uma maquininha muito robusta, uma dissipação muito boa. O cliente colocou metal líquido aqui. Eu não sei se vem de fábrica assim, mas você vê que não é um metal líquido que escorreu, porque ocorre muito problema também dessas máquinas, que o metal líquido é colocado em excesso e escorre para baixo do processador ou algum componente desse, e a placa entra em curto, tá? Acontece isso também, ok? Porém, aqui foi um erro crasso da nossa querida Asus, dos engenheiros da Asus, que colocaram um ventilador aqui para dissipar aquele calor ali da placa de vídeo, e com isso essa maresia, essa coisa ruim que vem, a sujeira, foi se assentando toda ao redor desses componentes aqui, causando esse problema. Então, olha só, o depois, quando eu fiz já a higienização completa, a ressolda, e o antes. Então, você vê que prejudica bastante, que é uma foto que eu tirei, tá, do componente. Então aqui você vê que prejudica bastante o componente, porque essas perninhas, ó, ficam todas oxidadas, ó, todas cheias de maresia. No meu caso aqui é no Nordeste, então a maresia acumula muito mais, porque é a parte litorânea. Então, olha, esse transistor aqui tá todo corroído ali, as beiradas dele ali, aqui. Então, se você tem uma máquina dessa aqui, traz pra gente fazer uma manutenção preventiva para você, um banho ultrassônico urgente. Não deixe para amanhã, porque se você deixar para amanhã, você pode perder uma placa dessa. E essa placa aqui tá em média aí, aonde acha para comprar, na média de uns R$ 7.000 uma placa dessa. Então, se você tá com seu notebook funcionando ainda, tá todo belezinha, tá todo legal, você não é da minha região, então procure uma assistência especializada que vá fazer um banho químico nessa placa, uma assistência técnica que tenha banheira ultrassônica para poder fazer um trabalho específico aqui antes de dar ruim de vez, beleza? Fica a dica, qualquer dúvida, você manda aqui pra gente aqui, ou manda no privado, e a gente vai bater um papo aí. A gente também recebe máquinas de outros lugares do Brasil, viu? Então, fica a dica aí.